Há muitos anos atrás, eu escrevi um roteiro chamado Sexo de Deus. E a premissa da história e o nome era de que quando essa sexualidade ela se encaixa de uma maneira muito sagrada, muito coerente, muito bonita, é como se fosse uma comunhão com a divindade. Naquele momento, naquela união, naquele entrelace, existe algo divino acontecendo, existe algo divino acontecendo. E na época eu tinha um amigo que estava chegando dos Estados Unidos, né? Ele tinha se formado em Nova York em direção de cinema, e ele leu o roteiro e ele falou: Lu, esse roteiro é meu, quem vai filmar sou eu, então você, por favor, nunca dê ele para ninguém. E embora eu tenha tido a chance de filmar ele antes, eu esperei o André durante muitos anos, até que quase 10 anos depois, finalmente a gente conseguiu filmar. E o nome mudou, deixou de ser o Sexo de Deus e passou a se chamar Em Algum Lugar Amanhã. E o André mudou o final da história para criar assim um elemento inesperado, algo que conferia uma força extra, né, o elemento surpresa no nosso filme. E foi um filme que trouxe para nós muita alegria, muitos prêmios. A gente teve em vários festivais no Brasil, em vários festivais lá fora, e acho que uma das premiações mais valiosas que a gente recebeu foi no Festival de Cannes. A gente não pôde competir porque a cronometragem do filme acabou sendo maior do que o permitido, mas ainda assim o filme foi selecionado e o filme foi exibido. Como aquilo foi, é uma história assim muito valiosa para mim. É um texto que teve um impacto muito grande na minha vida por diversas questões. Eu resolvi trazer e colocar aqui no meu canal e compartilhar, porque é um marco e é uma poesia, é um encantamento que eu vivi e que eu compartilho agora aqui com você. Espero que você goste. Eu te apresento em algum lugar amanhã.
Para José, todo o meu amor, Maria. Dizem que fechar o livro assim como você fez é a mesma coisa que prender um desejo dentro de si. Você sabe me dizer o título desse daqui? Você tem jeito de quem está procurando um romance. Não. Não procuro. Desculpa. É que mulheres normalmente procuram romances. Ah, é? Acho que gostam. Burrice. São mulheres? Como assim? Desculpa, eu não quis dizer que são burras. Eu acho que são mulheres. Só isso. E por que acha que procuramos romances? Não sei. Talvez porque o romance dá asas. E mulheres são feitas de raízes que buscam o céu. Então, que aprendam a voar sozinhas. Eu acho difícil. Por quê? Porque as asas são sempre impares. Minhas asas morreram. Por que você diz isso? Porque a morte é inevitável quando você percebe que o céu não existe, que o céu que você imaginou é só uma inexplicável distorção da realidade, capaz de transformar a água em vinho e o pão em carne. A carne é pecado e as pessoas se entregam a ela a todo momento, sem medo da escolha, sem medo do que estão jogando fora. Eu não entendo como as pessoas jogam fora tantas preciosidades. Engano, descuido, desleixo. Às vezes é preciso abrir um livro novo. É fácil falar. Você que pensa. Quantas coisas já não ficaram paradas no meio da sua garganta ao longo da vida? Falar é difícil. O tempo sempre machuca. Se não pelas lembranças tristes, pela saudade boa. Eu não me importo de sentir saudade. Eu não gosto de sentir saudade. Na verdade, se eu pudesse mudar uma única coisa nesse mundo, certamente eu tiraria a saudade. Para que ninguém viesse a sofrer desse mal. Se eu tivesse que tirar uma coisa do mundo, eu tiraria todo o dinheiro. E por quê? Porque ele escraviza mais do que a saudade. Bom, cada um escolhe as suas próprias grades, não é? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Dai e lhe será dado. Não esqueça que com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Você é sempre assim? Assim como? Rococó? Transparente. Confuso? Até no caos existe ordem. Isso não acontece comigo. Acontece com todo mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você pegou aquele livro, você não parou para pensar o que será que aconteceu com eles? Eles quem? José e Maria. Água.
Qual o seu nome? A gente não precisa de um nome. Não? O meu nome é... Não, você não precisa me dizer. Você só precisa entender que enquanto a gente não tiver um nome, eu e você, a gente pode ser uma mistura, capaz de amar e de odiar igual. Agora, se eu soubesse o seu nome, ele nos separaria em algum momento. Ele diria que você é uma e eu sou outro. Por que aliança? Não sei. Talvez porque dê a ilusão de que não estamos sozinhas. Eu acho que as mulheres não gostam de ficar sozinhas. Os homens também? Eu tenho as minhas dúvidas. Os homens são egoístas e o egoísmo combina com a solidão. Tira o anel? Eu queria que o coração simplesmente parasse de bater. Mas ele bate. Ele sempre bate. Ele bate por dentro, ele dói. E mesmo assim, eu não consigo tirar a aliança. Feche os olhos. Sinta isso. Cheira a antiguidade. Pra mim, cheira a poeira. Tá vendo? É tudo uma questão de ponto de vista. Conhece a verdade e ela te libertará. É só você jogar suas mágoas fora. Não posso. Eu sei. Saberia me dizer o nome desse daqui? Na verdade, são quase todas obras sem nome. Só se salvam as declarações perdidas, como essa que você leu. É tão importante assim que ele tem um nome? Eu acho engraçado esse negócio de como as pessoas atribuem valor às coisas. Engraçado? Você já se apaixonou? Não. Ela nunca apareceu. Eu não acredito em você. Todo mundo já se apaixonou uma vez na vida, nem que seja por um dia, um instante. Você não seria diferente. Agora a paixão é memória, misturada com um pouco de dor e poesia. Posso ler? Você sente falta dela? Por que você quer saber? Quero algum sinal de que os homens realmente amam. Homens amam. Eu sinto sua angústia na minha pele. Eu não sei de onde ela vem. É como se o sangue de repente ficasse branco e eu me desse conta tarde demais de que todos os meus sonhos se perderam. E o que você faz com os sonhos perdidos? Eu os choro. Talvez você possa me indicar uma obra, então? Qual o seu autor preferido? Deus. E o seu livro de cabeceira? Não tem. Não? Não. Eu gosto dessa variação de sabor, de cor, de assuntos, de ideias. Assim como devem variar as mulheres no travesseiro ao seu lado, eu suponho. Desculpa. Isso te incomoda? Claro que não. Por que que me incomodaria? Basta ter um pouco de sensibilidade. E o homem já usa isso como arma de sedução. Por isso que eu os odeio. Todos eles, porque ferem sem nenhuma preocupação. Como se fosse natural fazer uma mulher sangrar por dentro. Como se a natureza já permitisse isso, então tudo bem. Não julgue todos por um.
Eu lamento muito que tenha se machucado tanto assim. Eu não me machuquei. Me machucaram. É diferente. Tira o anel. Não. O que aconteceria depois? Por favor, me perdoa. Não, imagina, não tem do que se desculpar. Na verdade, o travesseiro ao lado anda vazio. Desculpa, eu não quis ser intrometida. Você luta contra moinhos de vento e não se dá conta de que são só moinhos de vento. Meu marido diz a mesma coisa. Que eu faço tempestade em copo d'água. Sou casada. Você é mulher. E cuidado com as palavras. Não tem nada capaz de aniquilar alguém com mais força do que as próprias palavras. Por favor, não confunda amor com casamento. Eu preciso ir. Não precisa. Eu tenho as minhas obrigações. Que obrigações? Desde cedo já se anunciava, cuidado com os falsos profetas. Eu não vejo em você alguém que se cumpre. Quando você passou por aquela porta, o que eu vi foi uma mulher triste. Eu não sou triste. Ok. Mas não esquece que as lágrimas são passageiras pelos olhos. Presta atenção, porque é a água que enfraquece a chama. Você também sofre? Talvez. Talvez eu finja sentir essa dor. Acho que assim é mais fácil para eu justificar minha necessidade de arte. E assim envelhecer com doçura. Doçura. Tipo da palavra que não combina com os homens. Talvez não tenha se apaixonado o número de vezes suficiente. Não pretendo começar agora. Eu entendo. A vida anda muito corrida, não é? Tudo muito bem planejado. Não se tem tempo para viver uma nova paixão. E tão logo, por acaso, essa venha se acender, ela deve ser consumida, não é mesmo? Já passa das 10, eu preciso fechar. Eu também preciso ir. Não confunda amor com casamento. Eu não sei se você fala como um sábio, um erudito ou um louco, mas é interessante. Parece que entende de muita coisa, só não conhece esse livro. Deixa eu dar uma olhada. É esse mesmo livro que você quer? Quero.
Você tem razão, eu não conheço esse mesmo. Não vou poder te ajudar. Mesmo assim, eu vou levar ele. Eu gostei da dedicatória. Quanto é? É um presente. Por você ser uma mulher tão linda. Desculpa, eu não posso aceitar. Cuidado. Hoje você recusa um livro, amanhã você pode recusar uma dádiva. Eu vou te dar um conselho. Pensa 2 vezes antes de dizer um não. E mais 2 antes de dizer um sim. Tá bom. Eu aceito. Me promete uma coisa? Você volta para me contar a história? Jamais descobri o que me fez amá-la tanto e tão rápido. Simplesmente bati os olhos e sabia que era ela. Depois que ela saiu por aquela porta, acordei muitos dias, semanas, meses, anos, sem saber por que ela nunca voltou. O amanhã que eu esperava não veio. E o eu te amo, que deixei de dizer aquela noite, cristalizou um nó na minha garganta. Meu único consolo é que não sei o seu nome e nem ela o meu. Sendo assim, sempre seremos apenas um.